Olá, queridos, graça e paz mais uma vez. Bom, continuando aqui a nossa matéria, estudando sobre teologia da morte e ressurreição, nas últimas aulas ou nas aulas anteriores, nós vimos o quanto estrago a morte ela trouxe para a humanidade. E isso vai deixar os homens impotentes diante desse terrível poder, fazendo com que a morte se torne, como nós falamos lá na nossa primeira aula, como se fosse um gigante, um Golias, que fez os homens do exército de Israel, na ilustração da nossa aula, ficarem temerosos, sem saber o que fazer, sem ter alternativas para vencer. Por conta disso, vai acontecer o que nós chamamos de tentativas de fuga. Os homens tentam, mesmo de uma certa forma, sabendo que não é possível, tentar fugir da morte, nem que for de falar sobre o assunto sobre a morte. Tem um autor chamado Reno de Blanc, ele tem um livro que fala sobre a escatologia da pessoa. Um parágrafo de seu livro eu retirei, eu quero ler aqui com você esse parágrafo, e ele fala a seguinte maneira sobre as tentativas de fuga sobre a morte. Das colunas da revista Manchete e dos outros outdoors que vemos nas ruas, nós vemos nas ruas rostos jovens rindo e sorrindo para nós. Os programas de televisão quase não apresentam reportagens de velhos ou idosos. O Brasil é conhecido como nação jovem. O que nós, contemporâneos, sabemos sobre a morte reduz-se a um conhecimento geral, que, aliás, é muitas vezes reprimido. Não se fala da morte. O autor Reno de Blanc traz a ideia dentro desse parágrafo que o assunto sobre a morte é tão complexo, é de fato um gigante tão inatingível, que a própria sociedade se blinda com um escudo de não falar sobre a morte, como se ela não existisse. Então, a própria sociedade ela vai se esquivar para falar um pouco sobre esse assunto. Então, as tentativas de fuga da sociedade, segundo Reno de Blanc, são diversas. E uma das palavras que o próprio autor ele menciona em seu livro, ele fala sobre a privatização da morte. É um termo curioso que me chamou a atenção na primeira vez que estava lendo a sua biografia, sobre a privatização do morrer ou a privatização da morte. Segundo o autor, a morte ela perdeu o seu caráter de cerimônia pública e tornou-se um ato de caráter privado. Segundo o Reno de Blanc, o morrer perdeu sua dimensão religiosa. O falecimento de uma pessoa ela acabou se transformando ao longo do tempo, ao longo dos anos, como um caso clínico, e a morte como uma falência ou uma fraqueza da medicina. O próprio Reno de Blanc vai nos ensinar que o convívio das pessoas com a realidade da morte ela foi sendo retirada aos poucos. Aos poucos, o indivíduo, no leito de morte, ele perdeu o único contato confortador que ele tinha, por deixar de lado os seus amigos, os seus familiares, e perde também a dimensão religiosa e no contato final da sua morte. O Reno de Blanc ele chega a afirmar também no seu livro que se nós analisarmos um pouquinho o contexto da morte, alguns tempos atrás, um pouco mais atrás, nós vamos observar que o moribundo ele ficava em sua cama, no leito de morte, aguardando o morrer, e em volta dele
ficava os seus parentes, os seus amigos e também tinha o lado confortador da religião. A morte em si, embora sempre provoque tristeza e dor, nesse aspecto cultural, onde ainda se guardava essa forma de se entender a morte, isso era aceitável com mais brandura, onde o próprio moribundo tinha o conforto dos amigos e o conforto da família e o conforto da religião. Quando a privatização da morte chega, ele perde tanto o moribundo quanto também os amigos e os parentes que ainda vivos tinham um contato maior com a morte e poderia analisar uma reflexão, até filosófica, uma reflexão teológica em cima da morte e tentar entendê-la de uma maneira mais própria. Aos poucos, o indivíduo, no leito de morte, perdeu o único contato confortador por deixar de estar ao lado de seus amigos, familiares, e onde a dimensão religiosa tem maior força no leito de morte. Então, tanto para o moribundo quanto para os que estão em contato com ele, a morte ela foi privatizada, segundo Reinhold Blank, colocada dentro dos hospitais, aonde somente, às vezes, o morto ou o moribundo não tem nenhum contato nem com a religião, nem com a família, nem com os amigos e morre simplesmente sozinho dentro de uma sala de hospital. Isto caracteriza a fuga da morte, ou o contato de se ter o contato com ela. Então, Reinhold Blank, ele acaba nos trazendo essa forma de pensar que sem o conhecimento de causa, sem o conhecimento da causa, a gente não pode entender como que ela funciona da sua maneira eficaz. Então, algumas pessoas, elas fogem de assuntos e de problemas quando estas percebem que esses problemas são insuperáveis. É assim que acontece na humanidade. Muitas pessoas, ou muitos de nós mesmos, fugimos de algumas situações quando nós não temos o devido conhecimento acerca daquele fato e se torna algo insuperável. Nós acabamos nos blindando e vamos nos afastando desses problemas, porque eles são insuperáveis. Então a morte em si, ela é um problema. Ela é um problema paralisante na humanidade. E ela vai destruir todas as expectativas e todos os anseios dos homens. E pela falta de conhecimento e a própria privatização da morte já vai roubar esse conhecimento que a própria população ela tinha sobre a morte, e diante desse cenário que expõe toda essa impotência humana, os homens eles vão fugir, ou eles fogem do assunto, como se estivesse fugindo de um gigante que parece inatingível. E é aqui, nesse momento, em que a sociedade, em que o mundo, ele não tem respostas concernente à morte, não tem como explicá-la, porque de fato ela é um gigante, ela é temida. Ela entra na casa do rico, na casa do pobre, não importa a classe social, a crença, ela simplesmente chega. E é aqui que a diferença do Evangelho vai trazer uma mensagem de esperança, como diz um teólogo escritor chamado Francis Ainsley. Ele escreve uma biografia que eu coloquei aqui no slide também para vocês darem uma olhada. Ele escreve uma biografia do John Wesley, um evangelista, e eu citei uma frase aqui do autor para a gente analisar esse aspecto da esperança, quando Francis Ainsley escreve a seguinte frase: o pregador de uma religião que pode prometer a libertação destes males, que pode oferecer a vida eterna, que pode persuadir a humanidade e pode cumprir estas promessas, este pregador tem um mundo em seu bolso.
Interessante que o escritor ele está trazendo uma ideia de que a pregação cristã, a pregação do evangelho, ela é imbuída de uma mensagem de esperança. O evangelho, além de falar sobre a morte, e é a nossa primeira parte da nossa aula desse nosso curso, nós estamos analisando a morte dentro da visão teológica, ela não só avalia a morte como um problema, mas ela vai trazer uma solução para esse problema. E a solução para esse problema está baseada na ressurreição. Então a igreja, a mensagem cristã, ela está imbuída de uma mensagem de esperança. E analisando a frase de Francis, o escritor, o pregador que promete a libertação destes males e que pode oferecer uma vida eterna para um mundo onde é tocado pela morte, e ele persuade a humanidade a receber essa mensagem, e ele pode cumprir estas promessas. Esse pregador, ele tem um mundo em seu bolso. Ele tem um mundo em seu bolso porque ele tem a solução, ele tem a alternativa, ele tem, na realidade, a única solução para a humanidade de trazer esperança e acalentar na alma do pecador uma esperança de vida eterna.